dia, eu sou a Maria Fernanda, do segundo ano do ensino médio, e hoje o nosso grupo vai falar sobre multilateralismo. Bom, aqui nesses tópicos a gente tem um pouco do que a gente vai falar durante essa apresentação. Então a gente dará as definições, as características, as vantagens, as desvantagens, exemplos e daremos as considerações finais. Bom, o multilateralismo é uma abordagem nas relações internacionais, onde vários países se juntam com o intuito de resolver problemas e tomar decisões de forma conjunta. A ideia principal é realmente essa, de que os países não agem por conta própria, como acontece no unilateralismo, e nem em alianças limitadas, como acontece no bilateralismo. Um exemplo de bilateralismo que a gente pode usar é o mundo bipolar durante o capitalismo, que aconteceu no período da Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido em dois grandes blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Esse período realmente ficou marcado por essa divisão entre esses dois grupos, e assim foi dado o termo de bipolaridade. Bom dia, eu sou a Isabela, vou apresentar sobre as características do multilateralismo. Primeiro de tudo, nós temos a participação múltipla, que nada mais é que a colaboração de diversos países, que vai envolver as negociações das decisões que envolvem as questões globais. E elas ocorrem através de conferências, tratados ou organizações internacionais. Logo em seguida, nós temos a cooperação e o diálogo, que nada mais é que o diálogo entre os países para eles encontrar uma solução comum, entrarem em consenso. Nós temos logo em seguida também, englobando a cooperação e o diálogo, as regras e normas, que vão estabelecer regras e normas em que todos os países precisam concordar em seguir. Nós temos as organizações internacionais, destacando principalmente a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E com isso nós chegamos no multilateralismo, que ele é um exemplo positivo para a estabilidade do sistema internacional e ele permite que haja um equilíbrio maior de poder entre os países. Aqui nós temos uma frase do Antônio Guterres, ele é o secretário-geral das Nações Unidas. Ele diz: precisamos de um multilateralismo onde a voz da juventude seja decisiva para moldar o nosso futuro. Bom dia, meu nome é Letícia. E agora que vocês sabem um pouco sobre o multilateralismo e suas características, vou mostrar para vocês 4 vantagens do multilateralismo. Uma das primeiras vantagens do multilateralismo é a resolução de conflitos, onde ajuda a amenizar, prevenir ou até mesmo resolver grandes conflitos, por exemplo, os problemas ambientais, de poluição, desmatamento e diversos outros. E também temos a eficiência, que com a ajuda de um só país não ajudaria a resolver todos os problemas. Então, como temos diversos países, acaba ajudando a ficar mais eficiente para resolver grandes conflitos. Na equidade, onde todos os países têm voz e poder, independentemente de ele ser grande ou pequeno, ou ter pouco ou muito poder. E, por último, na abordagem abrangente, nós temos, eles trazem, como na eficiência, o multilateralismo ele acaba ficando mais eficiente com a ajuda de todos os países. Como, por exemplo, estamos passando pelas queimas e a gente precisaria da ajuda de todos os países para que as queimas possam acabar. Alguns dos países que trouxeram vantagens para o multilateralismo seriam os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e diversos outros países. Assim, eles trouxeram muitos benefícios internacionais, como a segurança global e os direitos humanos. Bom dia, eu sou a Muniz e vou falar um pouquinho sobre as desvantagens do multilateralismo. A gente sabe que toda ação governamental ela tem benefícios e seus malefícios, e o multilateralismo não fica de fora dessa. Bom, em primeiro lugar, a gente tem os interesses nacionais. Cada país tem o seu próprio jeito de governamentar e de colocar suas prioridades. Então, cada país tem sua prioridade econômica, de política e segurança também. A gente pode tratar isso como o exemplo das queimadas que a Letícia trouxe. Cada país trata isso de uma maneira diferente e cada país vai ter isso como sua prioridade diferente. A
A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia. São países que têm uma taxa de poluição muito grande. Eles vão tratar isso com muito mais prioridade do que países que não causam tanta poluição. Em segundo lugar, nós temos o conflito de poder. E, basicamente, a ONU e a OMC reúnem diversos países de muitos tamanhos, né? Então, a gente tem ali países que têm muita voz e alguns que não. É como uma partida de futebol, onde você coloca jogadores muito bons e jogadores nem tão bons assim para jogar em campo. Se você reúne uma partida e coloca somente jogadores muito bons para organizarem essa partida, não vai ser justo para aqueles que não são tão bons. Os jogadores bons são, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos, que têm grande influência no mercado, e países que não têm tanta influência, como países da África e países do Pacífico, acabam não tendo sua voz e acabam não sendo tão benéficos e acabam não sendo priorizados. Em terceiro lugar, a gente tem a burocracia. O processo multilateral é um processo demorado, porque nós estamos falando sobre a união de muitos países e que a gente precisa que eles concordem em suas ações. Então, é necessário que muitos ou todos concordem sobre aquilo que eles estão governamentando e para que isso realmente seja benéfico e funcione para a sociedade. Em terceiro lugar, a gente tem o ceticismo público. O aumento do nacionalismo vem fazendo com que muitas nações acreditem que você tratar somente o seu país e sozinho seja muito mais benéfico do que você reunir países e colaborar uns com os outros. Um exemplo disso é o Brexit, onde para o Reino Unido não estava sendo benéfico a sua união com a União Europeia. E com isso a gente pode ver que o multilateralismo ele é de extrema importância. Porém, assim como toda ação, tem suas vantagens e desvantagens. Bom dia, gente. Eu sou a Julia Rodrigues. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, algumas características, acontecimentos onde o multilateralismo esteve ou ele está presente. Começando aqui no exemplo dentro, na questão ambiental, foi a Conferência da ONU. Essa conferência foi conhecida como o Rio 92, onde 170 países se reuniram para debater, tentar resolver ou amenizar essas questões ambientais. Essa conferência ela resultou em documentos muito importantes. Dentro deles tem a famosa Agenda 21. Essa agenda, dentro dela, tem planos, caminhos a ser traçados, estratégias para amenizar esses problemas ambientais, tanto como questões climáticas, poluição ambiental, também ajuda a desenvolver a sustentabilidade, E o multilateralismo se encontra dentro desses 170 países, até porque se fosse um país só tentando resolver esse problema ambiental mundial, não seria tão viável. Agora, dentro da área da saúde pública, a gente pode dar como exemplo a erradiação da varíola. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, lançou uma campanha global para a erradiação da doença. Para quem não sabe, a varíola matou milhões durante séculos. E ela lançou essa campanha e se envolveu muitos cientistas, profissionais da área, da saúde e os governos dos respectivos países que participam dessa OMS, essa Organização Mundial. Agora, dentro da economia, principalmente, a gente pode citar como exemplo a Conferência de Bretton Woods, que aconteceu ali no período pós-Segunda Guerra, onde países ali, principalmente na Europa, foram totalmente quebrados, a economia deles estava em total declínio. E essa conferência veio com o intuito de rever e reestabilizar a economia desses países. Foi a junção de 44 países, principalmente ali na Europa, e ela deu como resultado o famoso FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BIDs, que é o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O próprio nome diz, já que ele veio o intuito de reconstruir e ajudar a desenvolver a economia mundial. E por último, mas não menos importante, dentro da área comercial internacional, a gente tem a famosa Rodada Doha de Negociações. Ela foi organizada pela OMC, a Organização Mundial do Comércio,
E o Brasil participou dessa rodada da Doha e ela debateu questões do comércio internacional, tanto a redução de tarifas agrárias, também o acesso ao mercado, independente se o país seja desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, ele terá o acesso ao mercado e o acesso à mercadoria também. O Brasil foi um dos participantes dessa rodada dupla. Bom, diante de tudo que a gente viu durante essa apresentação, a gente pode concluir que o multilateralismo é uma ferramenta de suma importância para a resolução de problemas do nosso dia a dia, com coisas que a gente nem imagina, como as crises sanitárias e as questões climáticas. Um exemplo que a gente pode usar das questões climáticas são as próprias queimadas que a gente citou, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, entre outros problemas que estão acontecendo não só no Brasil, como em todo o mundo. E é nesse tipo de situação que a gente espera um posicionamento do multilateralismo. Bom, no dia 24 de setembro, o presidente Lula participou da Assembleia Geral da ONU, onde, com suas próprias palavras, ele disse que acredita que o multilateralismo é a única saída para a resolução das urgências climáticas no Brasil e no mundo. Então, diante disso, a gente pode perceber que, mais uma vez, o multilateralismo está sendo citado em coisas do nosso dia a dia que muitas das vezes a gente nem imagina. Bom, foi isso. Muito obrigada pela atenção.